Muito bem, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, estamos recebendo aqui a doutora Rafaela Filter. Doutora, prazer em tê-la aqui. Tudo bem? Estava meio afastada. Hoje, gripe, resfriado atinge todos nós, né? Principalmente aqui no Rio Grande do Sul, essas né? Mudanças loucas de temperatura, né? Temperatura é complicado, realmente. A doutora Rafaela estava aí com problema de gripe, resfriado, essas coisas que também afetam a gente. Então, a gente tem que se cuidar muito. Como eu sempre tenho falado aqui, nós temos muita diferença de temperatura e o clima é muito úmido no Rio Grande do Sul. A gente tem que se cuidar, sobretudo depois diferenças bruscas, né? Depois dos 30, né? A gente tem que se cuidar cada vez mais, né, doutora? Bom, a doutora Rafaela é especialista nesta área da Justiça do Trabalho e tal, né? E nós sabemos que há praticamente meio ano começou a vigorar a nova lei trabalhista. E eu queria saber da senhora, doutora Rafaela, essa experiência de 6 meses, qual é a aplicação da mesma nos tribunais de justiça do Brasil? Eu sei que houve muita resistência e tal, a coisa está andando ou não? Isso, então, Silvia, assim, só para o telespectador entender um pouco melhor, nós temos 3 graus de jurisdição, né? São os juízes do trabalho das varas, que é primeiro grau, temos o Tribunal Regional da 4ª Região, que são desembargadores, que vão modificar, eventualmente, a sentença de primeiro grau. E temos o TST em Brasília, que é a última instância do trabalho. A última instância que, na verdade, vai julgar os recursos, então, que afrontam alguma lei ou a Constituição, enfim. O que está ocorrendo, Silvio? Nós temos muitos juízes jovens na Justiça do Trabalho, nas varas de primeiro grau. Então, eles estão aplicando, muitas vezes, friamente a lei, como ela veio, né? E muitas das decisões acabam sendo reformadas nos tribunais, porque daí eles fazem o contraponto com a Constituição. Essa decisão ela é contrária a um direito fundamental que está estabelecido na Constituição, então acaba mudando aquela sentença. Então, nós participamos de um observatório nacional, que é na Fundação Escola Superior da Magistratura do Trabalho, aqui de Porto Alegre, que são juízes do trabalho daqui, que se reúnem, então, para analisar casos e decisões que estão sendo proferidas em todo o Brasil. Sim. Então, nós pegamos decisões de diversos tribunais. De jurisprudência, né? Também, que, na verdade, quando a decisão é de primeiro grau do juiz da vara, não forma uma jurisprudência. Ela forma uma jurisprudência quando vai em grau de recurso para o tribunal. Então, aí sim, ela se consolida ali e vira uma jurisprudência. Então, nós não temos ainda muitas jurisprudências sobre a nova lei, mas nós temos muitas decisões e são discrepantes, assim. Cada juiz está dando uma aplicação diferente à lei. Isso está como o Supremo, né? Cada um lá tem o seu conceito, a sua avaliação dos casos que vão lá e por isso que nós temos essa diferença, essa divergência muito grande no Supremo Tribunal. Isso, mas a diferença do Supremo é que daí nós temos ali um colegiado, né? Que é por votação, então a maioria ganha e aquela decisão prevalece. Agora, o juiz de primeiro grau, ele é decisão de um juiz, né? Monocrática. Então, monocrática. Cada um decide de um jeito, daí vira uma miscelânea. Os advogados não sabem... Eu imagino o trabalho que vocês, doutora, têm, né? Porque vocês ficam nesse meio todo, né? Porque Isso. E as causas trabalhistas, embora tenham diminuído, elas continuam acontecendo, né? Isso. Então, por exemplo, aquela questão de ter que calcular toda a ação antes de ajuizar ela, os pedidos líquidos que chamam. A lei diz que o pedido precisa ser certo e determinado. Aí vem um juiz e entende que tem que ser líquido. Mas o momento de liquidar a ação é no final dela, depois que foi estabelecido aquilo que a parte ganhou. Então, ganhou horas extras, vamos liquidar as horas extras e ver quanto vale aquilo que você ganhou. E eles queriam que o trabalhador contratasse já um perito no início da ação para calcular tudo e mandar a ação já calculada. E depois, se aquilo se transforma no decorrer do processo, chega ao final na sentença, tu tem que recalcular de novo, porque... pediu X horas extras, ganhou Y. Então, se faz todo o cálculo de novo. Então, é um trabalho desnecessário. Então, os pedidos têm que ser certos e determinados. Eu quero 3 horas extras, entendeu? Que eu entendo que eu tenho direito. Mas eu não preciso calcular isso tudo na ponta do lápis e ver quanto que isso impacta em INSS, em fundo de garantia e tudo mais, né? Então, isso já foi decidido pelo nosso tribunal aqui da 4ª Região, dizendo que não, que os pedidos não precisam ser líquidos. Eles precisam ser estabelecidos só quantitativamente aquilo que tu entende que seja devido. Não se valorar. Isso aí, né? Não se valorar, valores, né? sim, vamos dizer, não se liquidar, vamos dizer, na ponta do lápis. Na ponta do lápis, né? Claro, fazer os cálculos. Uma estimativa. Uma estimativa. Né? Então, agora também, recentemente, no último dia 21/6 agora, o Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília,
se reuniu num colegiado lá de 9 ministros e decidiu, então, estabelecer uma normativa, a normativa 41 de 2018, que estabelece a aplicação no tempo da nova lei. Porque qual é a dificuldade? A lei passou a vigorar em novembro de 2017, ok. Tá, mas daí os contratos em andamento, os processos que já estão andando, que já tiveram instrução, que já tiveram oitiva de testemunha e tudo mais, o juiz estava aplicando a lei nova. E aí estava tendo um efeito surpresa nas decisões, porque, por exemplo, os honorários de sucumbência. Você ingressou com a sua ação lá em 2016, a lei nem existia, nem projeto dela, entendeu? E aí, as regras do jogo você dá no início, né? Nós vamos começar a jogar aqui agora, eu vou te dizer, as regras do jogo são essas. Isso que é normal, né? Aí, no andamento do processo, o processo foi julgado agora, no final de 2017, muda a regra no meio do caminho e daí te condena em honorário de sucumbência. Não pode, né? Então, a aplicação da lei no tempo, ela vale a partir do momento que ela entra em vigor, ok. Mas para os processos que já estão com a instrução encerrada, só aguardando sentença, você não pode aplicar uma decisão surpresa de aplicar honorários, sendo que essa não era a regra do jogo no início do processo, né? E muitos juízes estavam aplicando, condenando o trabalhador que entrou com a ação lá em 2015, né? Então, claro que essa norma não é vinculante, eles já deixaram isso bem determinado, mas instrui o juiz de primeiro grau para dizer, olha... norma vinculante, o que é? Norma vinculante é aquela que foi julgada muitas vezes a mesma matéria e daí o tribunal dá caráter de norma vinculante a ela. Aí tem que ser obedecida pelos juízes de primeiro grau. Isso. Sim. Então, decidiram várias vezes sobre, por exemplo, insalubridade para mulheres gestantes. Aquilo vem sendo discutido, qual é o grau de insalubridade e tal, chega lá no TST dizendo, não, nós vamos reunir todas as ações aqui do Brasil inteiro e vamos dar uma instrução normativa, uma norma vinculante para ela que todos os juízes vão seguir, porque está muito conturbado, cada um está decidindo de um jeito, então nós vamos estabelecer aqui qual é a regra, aí os juízes têm que aplicar. Essa instrução normativa não tem esse caráter vinculante, os juízes vão continuar podendo fazer as suas interpretações, mas eles já vão ter ciência, assim, que se subir para o tribunal vai reformar, né? Então, para que muitas vezes eles vão decidir diferente do que o tribunal já normatizou? Se vai chegar lá e vai mudar, né? Doutora, essa transição da lei antiga para a atual da lei trabalhista, ela está, digamos assim, está postergando decisões ou não? Está demorando mais as ações? Está. Sabes que eu tive numa vara do interior na semana passada e eu justamente comentei com a juíza, disse, doutora, olha só, isso aqui em Porto Alegre é feito de tal jeito. E aí ela disse, pois é, doutora, aqui a gente está fazendo assim, mas também nem sei se é o certo, diz ela. Eu estou com 3 processos aqui parados que eu não sei como dar andamento. A própria juíza disse. Pois é. Aí eu perguntei para o meu colega como é que ele fez e ele disse, olha, não sei, vamos esperar alguma decisão do tribunal aí para ver como é que a gente vai dar andamento. E aí os processos acabam ficando parados lá, tua ajuização, e leva, sei lá, 6 meses para marcar uma audiência, porque o juiz não sabe como dar andamento no processo. Então, tem acontecido também. A interpretação da lei, ela está gerando, assim, vamos dizer, está atrasando o ajuizamento de ações, mas as reclamações continuam, os clientes continuam vindo no escritório e dizer, olha, doutora, tive tal e tal problema. Bom, vamos dar uma segurada, porque agora isso aqui mudou na lei, vamos esperar um pouquinho, ver como é que vai ficar para não correr o risco de levar a sucumbência aquela. Da sua experiência profissional, doutora Rafaela, tem reduzido o número de ações trabalhistas, quer dizer, a demanda por ações trabalhistas? Justamente, o ajuizamento tem reduzido, né? Mas as demandas não, né? Porque as reclamações continuam, tanto do patrão quanto do empregado. Porém, o ajuizamento deu uma reduzida nesse primeiro momento. Até porque agora o trabalhador que reclama ele vai ter custo também, conforme for a questão, né? Exatamente. Então, se ele pedir alguma coisa muito fora que ele não consiga provar, ele acaba tendo que pagar por aquele pedido que ele pediu. E do ponto de vista empresarial, a senhora tem assim, uma noção de como é que os empresários estão recebendo isso? A senhora tem esse contato de ver como os empresários receberam a lei como muito benéfico a eles, né? Mas efetivamente, por conta dessas decisões dissonantes, assim, que ainda não se consolidou, eles ainda estão inseguros, não vendo uma aplicabilidade, vamos dizer assim, efetiva da nova norma. Uma insegurança jurídica se estabeleceu, Uma insegurança jurídica, mas eu creio que isso seja temporário, Silvio, Sim. Até a coisa se consolidar. Agora, também temos
uma outra questão aí que nós temos eleições, né? Então, nós temos candidatos já fazendo campanhas em cima da lei trabalhista, aqueles que são contra dizendo, olha, se eu for eleito eu revogo essa lei. Claro que não é bem assim, porque depende de votação e tudo mais. Mas está sendo já matéria de campanha política. Bom, eu estou na frente de uma advogada trabalhista, né? Então, na verdade, eu como economista e jornalista, eu sempre digo assim, as coisas têm que ser reformuladas. As coisas, lá há 70 anos, quando essa lei trabalhista foi promulgada, o Brasil era uma maneira, era uma realidade. O mundo era uma realidade diferente. Então, hoje tem que se adaptar. O problema todo é essa adaptação, né? É fazer o que disso aí? Trazer quais as mudanças para si... Porque o mundo todo hoje é globalizado. Quer dizer, o Brasil não pode ficar concorrendo no exterior e nós precisamos dessa concorrência, nós precisamos de negociar com os países que são nossos clientes, não só aqui na América, mas no mundo todo. Hoje, por exemplo, as maiores exportações brasileiras hoje são para a China. Né? Os Estados Unidos compram muito, a Argentina compra muito, a Europa compra muito. Então, nós temos que nos adaptar para o quê? É a questão de competência, de competição também. O Brasil tem que estar apto a competir nesse mercado. E esse mercado, para ter uma ideia, os Estados Unidos não tem lei trabalhista. Né? Então, na verdade, nós precisamos atualizar, a senhora concorda? Isso, claro. A lei ela tem que evoluir conforme evolui a sociedade. A sociedade, exatamente. Né? Porém, Silvio, eu acho um pouco temerário que toda a nossa legislação, normalmente, ela é uma importação de uma legislação estrangeira, né? E fica muito difícil, às vezes, tu pegar aquilo que é bom num país claro, que eu tenho que e trazer para o nosso país nas circunstâncias que nós temos aqui, de muita, né? Então, precisaria de uma adaptação melhor. Na verdade, essa lei é praticamente copiada da Europa, né? E na verdade nós precisamos como a doutora Rafaela falou, assim, trazer para as peculiaridades do mercado brasileiro. Exato. Né? Então isso é importante. Agora, a transformação é importante. Veja a questão da Previdência Social. O mundo, até o Japão está fazendo hoje reforma da Previdência, a França está fazendo. Tem pessoas que são contra? Claro que tem. É normal esse debate da sociedade, mas o mundo todo está envelhecendo. Né? O Brasil, daqui a 30 anos, vai ser um país... Nós éramos um país jovem, nós vamos ser um país de idosos. As mulheres estão tendo menos filhos, né? Os homens estão morrendo mais cedo, a nossa juventude está morrendo mais cedo. Quer dizer, hoje, 62% dos jovens entre 18 e 30 anos querem sair do Brasil, segundo a estatística da Fundação Getúlio Vargas, publicada nesses dias. Quer dizer, nós estamos com uma série de fenômenos que acabam impactando na faixa etária da nossa população e nós estamos envelhecendo. Então o Brasil tem que se adaptar por isso e a reforma da Previdência é importante porque daqui a pouco não vai ter dinheiro para pagar. Veja só a questão trabalhista. A Petrobras agora perdeu uma ação de 15 bilhões de reais. Reforma da questão trabalhista. Eu não vou nem entrar no mérito, porque os advogados estão aí para fazer isso aí mesmo. A lei existe para isso. A questão trabalhista tem que ser, se o trabalhador tem direito, tudo bem. Agora, no Brasil, eu estou cansado de ver empresas públicas irem à falência, aqui o caso da CE, no Rio Grande do Sul, por causa de ações trabalhistas. Quer dizer, é muito complicada a coisa, Banco do Brasil, anos atrás, o Banco também, do Brasil, né? quer dizer... Jurisprudência se formaram naquela época para salvar o Banco do Brasil. A Petrobras já foi roubada, totalmente roubada, vai sofrer isso aí. Eu acho que tem recurso, não sei como é que está. Sim, já está em grau de recurso. Né? Grau de recurso. Mas é um absurdo, quer dizer, uma estatal perder 15 bilhões de reais em ações trabalhistas. É por isso que tem que reformar essas coisas. Eu sou favorável à privatização de muitas dessas empresas, porque ao longo do tempo, doutora Rafaela, a senhora há de concordar, foram feitos penduricalhos, açõezinhas aqui, leizinhas aqui, que acabaram engessando essas empresas e comprometendo a saúde financeira. Então não adianta ter a Petrobras, é nossa, não, é dos funcionários da Petrobras. Então essa é a questão que impacta também a questão da privatização, privatizar ou não privatizar. É por isso que há esse movimento, inclusive de candidatos à presidência da República, dizendo, olha, vamos privatizar tudo, inclusive Banco do Brasil e Caixa Federal. Porque, na verdade, nós estamos chegando num momento em que essas empresas, que embora sejam eficientes, no caso da Caixa e do Banco, claro, aqui do Estado, mas do Banco do Brasil, elas não têm como suportar tamanha sangria. Esse é o problema, né? Nós temos um Estado muito inchado, enorme, muito inchado. Gigantesco. Então, eu entendo que algumas estatais e empresas públicas deveriam ser privatizadas, sim. Porque o Tesouro Federal socorre muitas dessas empresas e não deveria socorrer. Essas empresas tinham que marchar com suas próprias pernas. E não fazem isso muito por causa dessas questões de relações trabalhistas que acabam impactando a saúde financeira delas. Eu citei aqui, o caso da CE é emblemático aqui no Estado. A CE, eu sei que teve um grupo de
advogados aqui que se especializou nisso e entrar com ações trabalhistas. Eu vou citar só um exemplo para vocês, que nós temos tempo. Eu tinha um amigo que ele não tinha curso primário e era técnico da CE. Aí o que aconteceu? O camarada, um engenheiro da área onde ele trabalhava, tirou férias, tirou licença-prêmio, que tem de 5, 6 meses, e o cara esse que não tinha nenhuma formação ficou no lugar do engenheiro. Aí, durante 6 meses, ele ficou ganhando o quê? O salário que o engenheiro ganhava, sem ter a formação. Saiu, voltou para o seu cargo de origem. Só que, pela lei da coisa, ele não poderia ter mais a redução do salário. Ele passou a ganhar, no cargo que ele estava lá, de técnico, ganhava, digamos assim, R$1.000, o engenheiro ganhava 10 mil, ele passou a ganhar 10 mil, por quê? Porque a lei não impedia dele reduzir o salário. Ele teve salário de 6 meses, assim, impediu. Aí não tem como. Aí, às vezes, tu tem que demitir o funcionário porque tu não pode reduzir o salário, nem trazer ele para um cargo inferior. E nós chegamos ao ponto no Brasil aqui que hoje o judiciário está fazendo política econômica também, né? Não deixa fechar empresas, agora as empresas públicas não podem ser fechadas. Quer dizer, é muita complicação, é muito entrelaçamento de leizinhas que apenas atormentam a economia desse país. E o Estado, ele depende da privada, da economia privada. Ele tira o dinheiro dali. É muito complicado, né, doutora? É complicado. Nós temos também esses acordos internacionais, né, em que o Brasil é signatário. E, inclusive, essas organizações internacionais já estão até punindo o Brasil por algumas dessas decisões da Justiça do Trabalho. Então, acredito que seja temporário. Toda uma mudança brusca, às vezes ela não é bem-vinda, né? Até que se consiga equalizar e acomodar de alguma maneira que fique confortável para as duas partes. Dizem que no andar da carruagem as melancias se acomodam, né? Se acomodam, então, exatamente. Essas melancias grandes e pesadas se acomodam. E já deu tanta discussão para 6 meses, olha, Silvio. É verdade, Não, é uma coisa que toca em todo mundo, toca na área empresarial, pública e privada, e no trabalhador, né? E sobretudo trabalhadores públicos, né? Que hoje em dia é um vespeiro ali, mexer naquilo ali é complicado. Mas o Brasil precisa disso, nós precisamos disso, senão nós vamos continuar sendo o eterno país do futuro. Até para nós encerrarmos, mas só para fazer um comentário, a própria Rússia agora, enquanto que o pessoal está lá, comemorando a Copa do Mundo lá, já fez uma reforma previdenciária, né? A reforma previdenciária tem que acontecer. Quando o povo não estava vendo, estava se divertindo. E aqui o Supremo Tribunal soltou um ladrão que estava há 30 anos condenado, está em casa. Explica-se isso, né, doutora? Brechas da lei. Brechas da lei. Um abraço, obrigado, doutora. Obrigada. O rápido intervalo, nossa economia e desenvolvimento volta já já. Até já.